Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição deste sábado para a gente atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. O Vasco que continua com a mesma lentidão de sempre em relação ao seu departamento de futebol. O Vasco é um clube de futebol que simplesmente não tem um departamento de futebol. Tá jogado às traças, tá à deriva e mais um dia se passou e nada mudou. De toda forma, vamos atualizar aqui informações referentes a Fernando Praz, a situação também de Daniel Amorim, que é uma notícia que a gente pode dizer que é boa, né? O presidente da Tombense disse que libera o Daniel Amorim, caso o Vasco queira ficar com o jogador. Vamos falar também sobre o Leandro Castan, que fez uma postagem hoje no Instagram e Twitter, né, nas suas redes sociais, que deixou a torcida do Vasco, assim, boa parte da torcida do Vasco bastante revoltada. Enfim, muita coisa aqui pra gente conversar depois da vinheta, mas antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like. Eu sei que você tá chateado com a situação do Vasco, mas o like é importante aqui para ajudar no crescimento do canal. Se você gosta do meu trabalho, deixa aquele likezinho para fortalecer, beleza? Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, e vou começar esse vídeo aqui falando do OneFootball, porque se você não tem o OneFootball ainda no seu celular, você tá dando muito mole. Hoje, por exemplo, cara, teve um jogaço do campeonato alemão, Borussia e Bayern. O Bayern de Munique venceu por 3-2 e quem tem o OneFootball no celular acompanhou de graça, foi só sintonizar lá, abrir o aplicativo, colocar, escolher o jogo e assistir. Eu assisti hoje Bayern e Borussia completamente de graça aqui no meu celular. Um baita de um jogo, 3-2 para o Bayern de Munique. Se você ainda não tem o aplicativo e perdeu esse jogão, calma, porque o campeonato alemão ainda está rolando e tem várias partidas aí para você acompanhar. Inclusive, você pode acompanhar os melhores momentos desse jogo, os gols, enfim, a cobertura completa de graça no aplicativo do OneFootball. O OneFootball é um aplicativo gratuito. Link descrição aqui do vídeo e também tem o QR Code que está aparecendo na sua tela, é só você apontar a sua câmera e baixar completamente de graça, beleza? O OneFootball é um parceirão aqui do canal Machão da Gama e eu recomendo esse aplicativo que é sensacional. Bom, e hoje tivemos mais uma vez polêmica com o capitão do Vasco, Leandro Castan. É impressionante como o Leandro Castan se mete em confusão nas redes sociais, né? As coisas que ele fala geralmente vira confusão, vira motivo ali de briga nas redes sociais. E dessa vez foi porque ele fez uma postagem comemorando os 10 anos do título do Corinthians, campeão brasileiro de 2011. Só que esse título do Corinthians em 2011 foi em cima do Vasco e um título bastante contestado, né? Uma campanha onde o Vasco foi garfado a temporada toda, uma campanha onde tiraram o título do Vasco. Esse título brasileiro de 2011, por merecimento, era do Vasco, mas o Vasco foi roubado, a palavra é essa, o Vasco foi roubado a temporada toda e o título acabou indo para o Corinthians. E hoje, né, o Leandro Castan, que era zagueiro do Corinthians nessa época, fez uma publicação ali comemorando, né, 10 anos dessa conquista. E aí, meu amigo, a torcida não perdoou, caiu em cima, todo mundo ali criticando bastante a postura do Leandro Castan. Uma parte até falou que não tem nada demais, ele está recordando uma conquista pessoal dele, ele é ídolo lá no Corinthians, então não tem nada a ver. Bom, eu discordo, eu acho que o Leandro Castan, como capitão do Vasco, ele é capitão do Vasco, ele não é só um jogador comum ali no time do Vasco, não, ele é o capitão do time do Vasco. Ele, como capitão do time do Vasco, não tinha que fazer uma publicação dessa, né? Comemorando ali um título que é um motivo de dor para o torcedor vascaíno, porque quem acompanhou ali aquela campanha de 2011 sofreu demais, cara. O que fizeram com o Vasco naquela campanha, foi muita sacanagem, foi uma covardia. Tiraram o título do Vasco. O torcedor vascaíno sempre lembra de 2011, tem a Copa do Brasil e tal, mas lembra com tristeza desse episódio do Campeonato Brasileiro. E aí a gente vê o capitão do time comemorando uma conquista onde o Vasco foi garfado, onde o Vasco foi, enfim, onde foi tirado do torcedor vascaíno o direito de ser campeão brasileiro. Então, assim, falta muito tato pro Leandro Castan, né? É uma postura que, fora de campo, é uma postura que, meu Deus do céu, é inacreditável. Assim, a gente entende que ele tem a história dele no futebol, a história dele no Corinthians, mas esse título em si não tem por que ele postar, né? Sendo jogador do Vasco,
ele não tinha que postar nenhuma referência, porque esse Campeonato Brasileiro aí machuca demais o torcedor vascaíno. Se o Corinthians tivesse ganhado aí na briga contra qualquer outro clube, ninguém ia reclamar de nada. Quando ele posta lá as coisas da Libertadores, que o Corinthians ganhou em cima do Boca, ninguém fala nada. Mas, pô, um título em cima do Vasco, né, onde o Vasco foi prejudicado, onde o Vasco foi o vice-campeão, faltou senso, né? Mais uma vez faltou senso pro Leandro Castan, mas vamos esperar o quê, né? O Vasco é uma zona, o futebol do Vasco é uma zona, a diretoria do Vasco é uma zona, então o jogador se sente à vontade para fazer qualquer coisa mesmo e não tem cobrança, não tem nada, é uma verdadeira zona. De toda forma, eu quero a sua opinião. Não sei se você concorda comigo que o Castan podia ter evitado, né, essa polêmica, podia não ter postado nada, deixado para lá, ou, enfim, um dia ele vai sair do Vasco, aí ele comemora o que ele quiser do Corinthians, título em cima do Vasco, ele comemora o que ele quiser, mas depois dessa temporada lamentável que o Vasco teve, onde ele é capitão, onde ele fez parte da pior defesa da Série B do Campeonato Brasileiro, e aí ele posta uma coisa relembrando um título que foi ganhado na mão grande em cima do Vasco, aí, meu amigo, aí é complicado demais. E ainda meteu na legenda, né, 10 anos do Penta, Deus é bom. Enfim, quero a sua opinião sobre isso, quero a sua opinião. Eu achei bastante desnecessário, não sei se você concorda comigo, deixa a sua opinião aí nos comentários. Bom, e já que a gente também falou que o Vasco tá uma bagunça, né, que o Vasco tá uma zona, que não tem departamento de futebol, que a diretoria não bota a cara, hoje aconteceu mais uma vez a coleta de assinaturas para a formação de uma AGE. Neste sábado, lá em frente a São Januário, começou por volta das 8 da manhã e foi mais ou menos ali até umas 3 horas da tarde. Grupos de oposição coletaram assinaturas para a convocação de uma AGE. A AGE é uma Assembleia Geral Extraordinária, onde o associado poderia ali definir por uma deposição total, né, da diretoria administrativa do Vasco da Gama. Para isso acontecer, esses grupos precisam de cerca de 3.000 assinaturas, que dá mais ou menos ali 20%, né, do número de associados adimplentes na categoria proprietário, geral, enfim, sócios estatutários. Então, continua aí a coleta de assinaturas da AGE. Todo sábado o pessoal se organiza lá para recolher essas assinaturas e tentar aí uma Assembleia Geral Extraordinária para tirar o presidente Jorge Salgado do poder. Bom, e agora falar aqui de diretor de futebol. O Vasco continua sem um diretor de futebol. O nome de Anderson Barros está cada vez mais frio, né, mais distante, porque ele realmente vai permanecer no Palmeiras. Depois do título da Libertadores, ficou assim sem clima para a Leila não renovar o contrato dele, né? A Leila que não iria renovar o contrato dele, mas foi um pedido ali dos jogadores, da comissão técnica. Então Anderson Barros vai ficar no Palmeiras para 2022 e o Vasco vai ter que procurar um outro nome, mas com essa lentidão, talvez no meio da temporada que vem a gente tenha aí um diretor de futebol, porque é tudo muito lento. E o Vasco também procura um coordenador técnico, né, ali para ser o elo entre o diretor de futebol e o treinador e os jogadores. E o nome de Fernando Praz é o que tem mais força no momento para fazer a função onde o Vasco tinha tentado o Ricardo Gomes, mas a negociação acabou melando. Informação do canal Atenção Vascaínos é a seguinte, que Fernando Praz está na Europa visitando alguns clubes e entendendo um pouco mais também sobre gestão de futebol, e ele já tem em mãos uma proposta do Vasco. Ele tem em mãos uma proposta do Vasco e de outro clube que a gente não sabe que clube é. E agora o Fernando Praz vai voltar ao Brasil nesse final de semana e vai sentar para conversar e decidir, né, qual o futuro que ele quer nesse início de carreira dele como um gestor de futebol, né? Se ele vai aceitar esse convite do Vasco ou se ele vai aceitar outro clube. Fernando Praz foi o capitão do time do Vasco, campeão da Copa do Brasil de 2011, tem uma identificação, mas seria o seu primeiro trabalho como coordenador técnico, né? Seria uma aposta. Vamos aguardar aí o desenrolar dos próximos capítulos. E bom, para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar de Daniel Amorim, que segue com o futuro indefinido no Vasco da Gama. Mas as notícias são positivas em relação à sua permanência. Informação aqui da Jéssica Dias, do canal Atenção Vascaínos, é a seguinte, que o presidente da Tombense ainda não foi procurado pelo Vasco da Gama. Ele concedeu ali, conversou, né, com a Jéssica Dias e disse que até o momento o Vasco não procurou para tratar da situação do jogador. Mas o presidente da Tombense também garantiu que o Daniel Amorim quer ficar no Vasco para a próxima temporada, que o Daniel Amorim está aguardando pacientemente
o Vasco chegar e conversar, porque ele quer ficar no Vasco, ele gostou do Vasco, enfim, quer continuar, acho que ele tem mais a mostrar, a ajudar. E o presidente da Tombense disse o seguinte: não estou aqui para atrapalhar a carreira de ninguém. Ele disse que gosta muito do Daniel Amorim, que é um menino trabalhador, um rapaz que sempre se dedicou bastante, que se o Vasco quiser ficar com o Daniel Amorim, ele não vai botar nenhum obstáculo. Ele quer ver o Daniel Amorim feliz, quer ver o Daniel jogando num clube de massa, né, do futebol brasileiro, e que mesmo com a Tombense, que no ano que vem é o adversário do Vasco na Série B no Campeonato Brasileiro, pelo respeito que ele tem com o Daniel Amorim, ele não vai fazer nenhum empecilho. Então, depende só do Vasco. Se o Vasco quiser ficar com o Daniel Amorim, a Tombense vai liberar e o jogador vai permanecer em São Januário. Mas, para essa situação ser resolvida, precisa do quê? Precisa de um diretor de futebol, precisa de um treinador, precisa de um coordenador técnico de futebol, precisa de um departamento de futebol que o Vasco até o momento não tem. É inacreditável, né? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!